Nós vamos conversar hoje com o professor e escritor Serse Bardari. Ele é um dos autores infanto-juvenis mais conhecidos do Brasil e já escreveu dezenas de títulos, alguns deles pela famosa coleção Vagalume, como por exemplo A Maldição do Tesouro do Faraó e O Segredo dos Sinais Mágicos. Serse tem 60 anos recém-completados e é de São Paulo, capital. Formado em jornalismo, leciona há cerca de 2 décadas na Universidade de Mogi das Cruzes. O professor ganhou também alguns importantes prêmios, como o de autor revelação em 1984 pela APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, mestre em Filosofia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Serse Bardari tem uma dissertação sobre a obra do escritor português José Saramago. A nossa conversa aconteceu na Biblioteca Municipal Macedo Soares, em Jacareí. Ele começa falando sobre a sua vida. Bom, professor, obrigado pela sua presença aqui em Jacareí, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância. O senhor nasceu em São Paulo, né? São Paulo, capital? Nasci em São Paulo, cresci no Bom Retiro, estudei praticamente ali perto do centro de São Paulo. E foi lá que eu comecei a gostar de ler e de escrever. Desde a escola, assim, o que eu percebia, né, que os professores davam como retorno é que eu ia muito melhor nas matérias de língua, redação, português do que nas outras. Então, acho que começou lá essa minha história. Os seus pais eram ligados à educação de alguma forma ou não? Meu pai foi professor, mas na área de administração. Mas ele era um homem que gostava muito de ler, então ele tinha uma biblioteca muito grande em casa. E eu vivia na biblioteca, eu vivia junto com ele no escritório, e vendo ele ler, eu achava interessante, por que ele ficava tão quieto e calmo ali com os livros, né? E sempre perguntava o que ele estava lendo. E quem me alfabetizou foi ele, quem me ensinou a ler foi ele. Quando eu fui para a escola eu já sabia ler. Já sabia. E aí ele viu que eu tinha interesse, então ele começou a comprar livros voltados para a minha idade. Na época era Monteiro Lobato, era O Mundo da Criança, era O Tesouro da Juventude, que eram as obras que estavam na moda, que eram produzidas para essa faixa etária. Isso estou falando no começo dos anos 60. Né? E nessa sua infância também tem a história de você passar as férias num sítio, né? Isso. E por causa disso se ambientar melhor na obra do Monteiro Lobato, né? O meu avô teve uma fazenda em Suzano. E nossas férias, meu pai levava... Eu e minha irmã, na época meu irmão não tinha nascido, levava a gente para o sítio e a gente ficava lá todo o tempo de férias. Naquela época as férias eram longas, né? E a gente ficava lá o tempo todo. E era muito gostoso sair da cidade. Eu morava quase que no centro da cidade, no Bom Retiro, lá em São Paulo. E quando saía da cidade e ia para um lugar rural, onde tinha vaca, tinha cavalo, tinha galinha, tinha tudo que tem numa fazenda, né? E como meu pai tinha dado pra gente a coleção do Monteiro, então parece que juntava assim, né? O que a gente via na ficção, a gente passava a viver um pouco, reproduzir um pouco, né? O que Pedrinho e Narizinho viviam nas histórias do Monteiro, a gente às vezes brincava de imitar lá no sítio do meu avô as histórias dos... Então acho que a imaginação ela transitava entre o real e a ficção já desde lá. E nessa época também a leitura também é muito importante, né? O seu pai te incentivava com a biblioteca lá,
Então isso vai formando uma pessoa leitora, né, também. Eu acho que a leitura é fundamental. Você descobrir a leitura numa faixa etária que você está ingressando na escola, ou mesmo antes, né? Se o pai e a mãe contam histórias para os filhos, ele vai perceber que por meio dos livros ele pode viver experiências diferentes da dele, e isso vai enriquecendo o conhecimento de mundo, o universo, de experiência. E eu acho que o prazer pela leitura tem que ser incentivado desde cedo mesmo. E até o próprio exemplo, né, do seu pai lendo lá, que o senhor falava que o que ele está fazendo quieto ali. O exemplo, isso é verdade. Não adianta você pegar o seu filho e falar, você tem que ler, se ele nunca vê você ler. Então, o exemplo é fundamental, porque a criança aprende pela reprodução, né? Ela imita o adulto, né? E quando ela vê que o adulto está fazendo uma coisa e que esse adulto está se sentindo bem, prazerosamente fazendo aquilo, ela vai procurar descobrir o que é aquilo que dá tanto prazer para aquele adulto. Ela quer imitar. Né? E a sua opção por fazer comunicação foi por conta disso, foi uma consequência disso? Sim, porque no ensino fundamental, no ensino médio, que tinha outros nomes na época, né? Primário, ginásio, o retorno que eu tinha dos professores é que eu ia melhor sempre, as notas, né? Em questões de literatura, escrita, português. Então, quando eu tive que decidir uma carreira, eu sabia que eu tinha que procurar alguma coisa em que a escrita fosse importante. Então, lá nos anos 70, né, que eu comecei a universidade, o Brasil estava entrando na era da comunicação, satélites de comunicação sendo lançados, a gente vivia na época da ditadura militar e tinha o projeto de integração nacional, e comunicação se tornou era uma área bastante enfatizada, né? Então eu entrei nessa onda, eu sou fruto dessa cultura aí. E como na comunicação o idioma, a língua materna é a língua mãe de todas as outras, eu falei, é por aí que eu tenho que ir, né? Que eu acho que com os números eu não tinha muita afinidade, então eu tinha que ir mais para onde a leitura e a redação exigisse mais de mim. Já formado, que o senhor tem experiência de trabalhar no Jornal da Bahia ou foi antes? Eu comecei a fazer publicidade, depois eu migrei para jornalismo. Nesse momento de migração que eu fui trabalhar em Salvador, eu primeiro fui trabalhar com textos institucionais, textos mais para a área comercial, depois eu fiz jornalismo e aí eu comecei a trabalhar com textos também jornalísticos, né? Então, na minha formação, acabou que eu me tornei redator para diversas finalidades, tanto na área noticiosa quanto na área institucional e publicitária. Então, na Bahia, eu trabalhava no jornal, mas eu trabalhava para a área institucional. Eu fazia reportagens pagas, sabe aquele informe publicitário? Era isso que eu fazia. Foi a primeira vez que o senhor morou fora de casa ou não? Foi, eu tinha 21 anos. E a experiência assustou de morar numa outra capital, outra região? Eu acho que assim, em 77, quando eu fui para lá, a gente não falava muito em globalização, né? Eu acho que as culturas das diversas partes do país ainda não eram tão conhecidas como é hoje pela mídia. Hoje a mídia te coloca dentro de qualquer região do Brasil com muita facilidade. Ir morar no Nordeste, né? Numa cidade como Salvador, que sempre teve uma aura de um lugar cheio de magia, cheio de mistério, um lugar, primeira capital do Brasil, a terra de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, né? Jorge Amado, exatamente. Isso exercia um fascínio e uma população mais descontraída do que o modo como eu fui criado. Eu sou descendente de italianos com uma educação bastante rigorosa, bastante católica, né? E lá eu fui ver essa miscigenação de religiões, pessoas que vivem na beira do mar, que são mais descontraídas, são mais exteriorizadas, né? Eu cresci um
pouco intimista. E lá foi bom por causa disso. Eu acho que eu consegui sair um pouco do meu mundo intimista e me abrir para a exterioridade, fazer amizades. Foi um crescimento. Ficou quanto tempo lá em Salvador? Eu fiquei quase 4 anos. Quase 4 anos. No começo de 77 até 80. Então, nessa época ainda a literatura, sua veia de escritor não tinha ainda aparecido? Ou alguma coisa... Não, eu sempre tive uma vontade de escrever. Tanto é que o meu primeiro livro, que é o Ciganos de Itaparica. Itaparica é uma ilha em frente à cidade de Salvador. Ele é fruto das anotações que eu fazia. Eu não escrevia nada sistematicamente como um projeto de ficção, mas eu fazia as anotações, eu escrevia poemas, eu escrevia pequenas histórias, eu anotava as coisas que eu achava que um dia eu poderia aproveitar. Observava e anotava, né? Anotava. Eu já imaginava que um dia tudo aquilo que eu estava vivendo fora da cidade que eu nasci, eu iria aproveitar para alguma coisa. Eu sempre tive essa vontade de escrever. E o Cigano de Itaparica, né, que foi o livro que o senhor escreveu... Foi o de estreia, né? Que está fazendo 30 anos, né, o livro? 30 anos, isso. Que o senhor ganhou o prêmio de autor revelação da APCA, né? APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é da família Mesquita, do jornal Estado de São Paulo, né? Como é que foi para o senhor receber esse prêmio? Olha, esse livro assim foi assim, eu escrevi esse livro um pouco inseguro, de uma maneira intuitiva, né? Eu estudei publicidade e jornalismo, então não tinha uma formação naquela época, não tinha uma formação de letras. E eu escrevi porque eu comecei a ler livros juvenis. Achei que o que eu trazia de anotação poderia ser uma aventura juvenil, e o que eu trazia lá da infância, da leitura de Monteiro, das histórias juvenis que eu lia quando era criança. Esse livro ele foi surpreendente porque eu fiz de uma maneira intuitiva e mandei para a editora Brasilense, que na época tinha uma coleção que chamava Jovens do Mundo Todo. Mas eu mandei no escuro, eu não sabia o que eles iam achar daquilo, né? E nem quanto tempo e se eles iam olhar, se eles iam me chamar, eu mandei. E aí chegou 15 dias depois, eu recebi um telefonema e 2 meses depois o livro estava editado, publicado, porque o Caio Graco, na época, que é dono da Brasilense, hoje ele é falecido, ele me chamou e falou que eu tinha talento, que aquilo estava bom. E quando eu vi que eles não mexeram quase absolutamente nada na história, eu falei, nossa, eu acertei, né? Sabe quando você dá um tiro no escuro e você acerta? E aquilo mexeu comigo, né? Mexeu com o meu ego, claro. Eu falei, nossa, eu tenho que ir por aí, eu tenho que continuar isso, né? Não foi um tiro meio no escuro, porque o senhor confiou no seu taco ali, de mandar eu vindo com essa intuição de que eu queria fazer aquilo e tal, mas eu não tinha ali um professor, eu não tinha um crítico, eu não mostrei para... Não mostrou para ninguém? Nenhum amigo, assim, que já tivesse aula de letras, nada. Eu fui atrevido, né? Eu mandei para a editora. E aí o retorno foi positivo, né? Agora, claro que eu não fiz totalmente no escuro, você tem razão. Eu li muitos livros dentro daquilo que eu queria fazer. Livros que eram parecidos com o que eu queria fazer. Referências, né? Referências. Então, claro que eu me inspirei em Marcos Rey, eu me inspirei em escritores importantes que já escreviam livros. Lígia Bojunga, Ana Maria Machado. Então eu li essas pessoas que já eram famosas, que já eram conceituadas. E aí eu falei, bom, eu vou aprender com essas leituras. Vou fazer um parênteses, porque o Cássio, que é o protagonista desse livro, né, o Cigano de Itaparica, o Cássio, ele é uma pessoa que queria buscar conhecimento além da escola, né? Isso é uma coisa que o senhor concorda hoje em dia também, com toda essa era de informação, cada vez mais o aluno tem que buscar conhecimento fora da escola? Eu escrevi esse livro na década de 80, né?
E hoje, não só eu acho, né? Todo o sistema educacional é unânime em falar que a escola ela tem que estimular o autoconhecimento, a busca pelo conhecimento por parte do aluno, né? E o Cássio, ele sentia um certo enfado, né? Ele tinha um pouco de tédio daquelas aulas maçantes que a professora ficava escrevendo na lousa, que ele tinha que ficar copiando. Já naquela época, né? Já naquela época, né? Então, hoje, o discurso da pedagogia é unânime de falar que nós precisamos estimular o aluno a descobrir o seu próprio conhecimento, a buscar novas fontes de pesquisa, a trazer para a escola referências extra sala de aula. A escola busca isso e o Caio buscava isso naquela época, só que a escola... Cássio, né? O Cássio. A escola naquela época ainda era mais formal, né? Então ele se revolta, ele também não queria ser adulto antes do tempo, né? Eu acho que ele não queria... Ele queria ser menino, né? Ele queria ser criança, ele queria brincar, ele queria aprender brincando, né? Então ele sai do ambiente que ele está, ele desaparece, ele foge de casa, né? É que um pouco assustador, né? Você falar isso, criar uma história em que o menino foge de casa. Incentivar. Ele podia ter se dado mal, né? Mas no fim ele acabou se dando bem. E já logo depois o senhor começa a escrever os livros da coleção Vagalume, né? Uns anos depois. Foram 3 livros, né? Antes da Vagalume teve alguns que eu passei pela Editora do Brasil, que teve lá a Cibele do Circo, que era uma história bem infantil mesmo, porque eu sempre achei o circo uma coisa mágica. Acho bonito, colorido, exuberante. A capacidade dos artistas de circo é uma coisa que sempre me atraiu bastante. Teve um pequeno romance histórico que chama Diário de Classe, e aí por contingência da vida eu fui apresentado lá para os editores da Ática e eles me convidaram para trabalhar na famosa coleção, né? Coleção Vagalume. Que marcou época, né? Marcou época. E sempre voltado para a literatura infanto-juvenil, adolescente. Foi uma consequência isso também no seu trabalho, por ser professor? O professor entrou depois, né? Mas... Eu pensei, nossa, mas o Egito é o cenário ideal para isso, né? Então aí eu bolei essa história desses turistas viajando, né? O roubo da coroa do Tutankhamon,